Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos a oportunidade de compartilhar e trocar experiências sobre influência digital com ética e responsabilidade, né? E a gente vai apresentar esse mini curso de como criar conteúdo consciente nas mídias sociais. A gente já inicia falando sobre o poder na rede, né? O acesso à internet no Brasil segue um bom momento de crescimento. O número de pessoas conectadas à internet aumentou em 6,1 milhões nos últimos 2 anos, atingindo 89,1% da população com 10 anos ou mais em 2024. E aí, com isso, as marcas das grandes empresas, enfim, estão usando os influenciadores como estratégia de marketing, né? Hoje, os influenciadores das redes sociais têm se mostrado extremamente eficazes para influenciar o comportamento de compra dos consumidores, sendo uma estratégia poderosa de marketing. Mas com isso vem as fake news, vem o aumento também das fake news, e Souza e Almeida, ele fala que a propagação de fake news pode causar danos sociais irreversíveis, influenciando, ampliando a desinformação e comprometendo a confiança da sociedade nas instituições. Para iniciarmos assim bem, para ver se vocês já estão entendendo, eu trouxe essa pergunta, o que caracteriza uma fake news. Vou dar um tempinho para vocês responderem. As opções que a gente tem, as alternativas, é a letra A, informação verificada, a B, notícia falsa ou enganosa, a C, texto científico, e a D, nenhuma das alternativas. A resposta correta seria a letra B, notícia falsa ou enganosa. E aí, partindo desse princípio, né, que hoje os influenciadores eles ganham muito espaço, a gente pensa também, principalmente no influenciador consciente, que de acordo com o Sebrae, o sucesso de hoje não é medido apenas em likes, mas em credibilidade. E para ser um influenciador consciente, ele passa por 3 pilares, que seria o pilar da verificação, da honestidade e da empatia, e o que seria a verificação? É checar os fatos antes de postar. A honestidade. A honestidade é um valor inegociável na criação de conteúdo para um influenciador consciente. E a empatia, é entender o público do outro lado da tela, aquela pessoa que lhe assiste e que tem você como uma grande referência. Vou deixar essa pergunta aqui para vocês refletirem, a título realmente de reflexão. Qual atitude demonstra influência positiva? E vocês pensem qual a atitude de algum influenciador que de fato demonstra essa influência positiva. E passando agora para a transparência e responsabilidade, né? O Tito Mello ele traz o marketing de influência e a responsabilidade digital. O que seria o marketing de influência? O marketing de influência é a estratégia de promoção de produtos via criadores, e a responsabilidade digital é o compromisso de agir de forma ética e consciente no ambiente digital. Ainda em transparência e responsabilidade, o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, ele traz para a gente aqui 3 pontos, que é a regra de ouro, a ação e a consequência. Qual é a regra de ouro? Se é pago, tem que estar claro. E as ações obrigatórias é o uso das hashtags, indicando que é uma publicidade ou uma parceria. Ainda que você não coloque as hashtags, você tem que verbalizar que aquela publicação ela se trata de uma publicidade, de uma parceria, e com isso vem uma consequência positiva, que é quando a transparência ela gera fidelidade e respeito ao CONAR. Mas para ser um influente consciente, você precisa fazer um checklist do post consciente. E para isso você precisa seguir a regra dos 3 Cs, que é uma regra que adaptamos das diretrizes da Unesco, que é o contexto, o cofre e o compare. O que seria o contexto? O contexto é aquela história. É um contexto atual? É um contexto antigo? O que seria o cofre? A fonte é oficial ou é uma fonte duvidosa? Compare. Comparar sempre com outros sites de confiança, né? Para ver se aquela informação de fato ela é verídica e se ela pode ser levada adiante. Agora eu trouxe essa nova pergunta aqui.
O que o influenciador deve fazer é divulgar uma propaganda. Letra A, esconder que é publicidade. Letra B, informar que o conteúdo é patrocinado. Letra C, inventar informações sobre o produto. Ou D, divulgar sem testar. Vou dar alguns segundinhos para vocês responderem. E a resposta correta é informar que o conteúdo é patrocinado. Seria a letra B. Com a outra pergunta, o que devemos fazer antes de acreditar em uma informação na internet? Opção A, compartilhar imediatamente. B, acreditar em qualquer influenciador. C, ignorar a fonte da informação. Ou D, verificar se a informação é verdadeira. Também vou dar alguns segundinhos para vocês responderem e logo mais já estarei trazendo a opção correta. E a opção correta é a letra D, verificar se a informação é verdadeira. Dando seguimento, a gente entra em comunidade e futuro, porque não dá para falar sobre um influente consciente e não falar sobre comunidade e futuro. E aí, falando sobre comunidade, a gente fala sobre um ambiente saudável, né? Com a expansão das mídias digitais, transferir os conflitos humanos para o ambiente virtual, gerando novas formas de violência e de violação dos direitos humanos. Ou seja, tudo que era só num ambiente físico, todo tipo de violência que era num ambiente físico, hoje ele está no mundo digital, e aí vem crescendo, por isso que a gente está trazendo esse conteúdo sobre influência consciente, para ver se a gente de fato conscientiza e tem bons ganhos com isso. E aí, falando de futuro, a gente traz a sustentabilidade, que é um conceito atual, e a gente não pode deixar de deixar o exemplo do unbox, né? Que o unbox transforma o ato de abrir produtos em uma experiência social, emocional e compartilhável. Bem, estamos chegando ao final do nosso mini curso. Muito obrigada pela participação. Eu quero deixar aqui agora para vocês, né, essa mensagem que influencia a arte de educar enquanto se conecta. Para mais informações, vocês podem estar nos acompanhando nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram, que é o Influencer Mais, né? E vocês vão encontrar toda e qualquer informação lá. Tchau, tchau e até mais.